Vocês já ouviram falar no absurdo de Camus? Eu vou falar Camus, tá? Eu não vou falar Camille nem Camus, eu vou falar Camus. Porque é a minha tentativa de falar francês. Oh, God. Bom, se você estiver ouvindo do Substack, eu vou colocar o link de um vídeo do Clóvis Barros aqui. Mas se tiver no Spotify, depois pesquisa no YouTube, Albert Camus e Clóvis de Barros, e vocês vão achar o vídeo dele. É um resumo do professor falando sobre esse conceito do absurdo, e é bem interessante. Vejam lá que vale a pena. E eu não sou professora, mas a ideia geral do conceito é que muita gente pensa que absurdo significa algo sem sentido ou ridículo, mas para Camus é o absurdo que nasce de um choque entre duas coisas, que é, de um lado, o ser humano quer significado, propósito, respostas, e do outro tem o universo que não oferece essas respostas, que permanece em silêncio. E a gente quer saber o sentido da vida, porque estamos aqui, para quê, existe um propósito, blá blá blá. Mas o universo segue em silêncio porque ele está cagando para nossa existência. Brinks. Esse foi eu que disse, não Camus. Enfim, queremos ordem e clareza e o universo fica em silêncio. Esse conflito é o que Camus chama de absurdo. E aí surgem consequências disso, que eu não vou entrar aqui hoje, porque eu não sou nem filósofa nem entendedora do assunto, mas basta saber que, por conta disso, para escapar desse absurdo, muitos recorrem ao que é chamado de suicídio filosófico, quando você adere a uma religião ou um dogma para encontrar um sentido, por exemplo, ou ao suicídio físico até. E Camus rejeita tudo isso. Ele, em poucas palavras, ele defende que devemos recusar a opressão do absurdo e viver de forma mais plena e consciente. Sentir esse absurdo tem que nos tornar... tem que dar revolta. Nós temos que sentir essa revolta. Sentir a liberdade também, que é viver sem um propósito divino ou moral pré-determinado, e viver com, além dessa revolta, uma paixão, e viver a maior quantidade de experiências possíveis e tal. Basicamente essa é a ideia. E para exemplificar, normalmente trazem o exemplo do mito de Sísifo, da mitologia grega, que é condenado pelos deuses a empurrar uma pedra até o topo de uma montanha, apenas para vê-la rolar abaixo eternamente e repetir todo o processo. O Sísifo é visto como um herói absurdo. É como herói porque é como se dissesse que a sua descida para recuperar a pedra e fazer tudo de novo é aquele momento, entre aspas, de lucidez, onde ele aceita seu fardo. E ainda assim, pelo menos na visão de Camus, é preciso imaginar um Sísifo feliz, fazendo isso. Porque não tem propósito nenhum, mas está lá, ele sabe encontrar o poder da jornada, yes. Enfim, é aquela coisa, gente, a gente acorda, trabalha, vê série, come e dorme, tá tudo bem. Essa é a vida e a gente precisa encontrar a felicidade nas coisas simples, em vez de buscá-la apenas nos grandes feitos. Enfim, dito isso, eu vi há pouco tempo 2 filmes que me fizeram pensar e refletir sob a ótica do absurdo de Camus. Não apenas, mas me fizeram pensar nessa nossa necessidade de resposta para tudo, para algumas coisas, para muitas coisas e para tudo, dependendo. E enquanto no Disclosure Day, dia D de Spielberg, você tem um roteiro um tanto caótico, alguns dizem até preguiçoso, com falhas de roteiro e de arco de personagem, mas a ideia em si dá para perceber que não era explicar o pós-dia D, eles não quiseram explicar nada. Eu entendi que a provocação maior do filme é uma reflexão sobre comunicação, empatia e a nossa incapacidade de ouvir uns aos outros. E como sempre, eu nem entro muito na qualidade ou se eu gostei ou não aqui, tá, gente? Porque não é o canal para isso. E também acho que há um filme para todo mundo e há pessoas que vão curtir e nós temos gostos diferentes, isso não vem ao caso. O que importa é, a temática é sim trabalhada, é muito clara na sua narrativa e concretizou o seu propósito. Só que também é válido dizer que às vezes o que poderia, ao meu ver, deveria ser inovador ou reflexivo, acaba parecendo uma colcha de retalhos mal costurada. O tema da empatia é essencial, ok, beleza, mas quando não traz nada novo ou não se constrói muito bem, tira um pouco o foco do que poderia ser uma discussão bacana, sabe, de filosofia, mesmo que através de teorias que busquem ou não respostas, que é o caso de Backrooms. Putz grila, que filme fenomenal. Forçando uma barra aqui, é quase o oposto do filme do Spielberg, no sentido de não se importar com ação, teorias da conspiração, nem grandes espetáculos de câmera e produção. E vejam bem, eu gostei do dia D, mesmo com tantos problemas.
Mas o maluco do Backrooms, Kane Parsons, focou no que mais importa quando você quer causar um sentimento de desconforto para gerar essa filosofia e, ultimately, o fascínio pelo que foi visto. Você usa o conceito de absurdo do Camus para justamente impactar e causar esse fascínio. Cara, imagina você atravessando um portal para uma outra realidade, você anda e vê corredores, encontra uma sala, e depois outra, e depois outra, e depois outra, não tem mapa, não tem explicação, não tem saída visível, nem entrada, parece um labirinto, mas ao mesmo tempo um labirinto muito familiar, só que esquisito, porque embora seja familiar, alguma coisa ali não se encaixa, e só a ideia de você ficar preso num lugar desse, cara, isso nos apavora. E depois vem as questões. Quem diabos construiu isso? Como? Qual propósito? Como sair dali? Etc, etc. A gente fica buscando essas respostas. A situação é o absurdo de Camus. Entende? O universo vai continuar em silêncio. E essa foi a ideia do diretor do filme. E no filme, diferente dos curtas, que esse diretor lançou no canal do YouTube dele, quando ele tinha, sei lá, 16 anos, incrível, vale a pena ver os curtas também. E o filme foi quando ele tinha 20 anos, gente, surreal. Enfim, no filme até tem um final que tenta explicar uma parte, pelo menos, o que nem era preciso, mas não é de todo ruim, e não estraga a experiência de não saber, não estraga at all. A ideia do Spielberg e o fato de ele e o roteirista terem escolhido terminar o filme em aberto com uma palavra que parece começar uma frase e o espectador que tem que imaginar o que vem depois, tem o mesmo propósito do Backrooms, no que diz respeito a jogar a responsabilidade da imaginação e das perguntas para o espectador. Mas enquanto no dia D a coisa ficou confusa e parece até uma reunião de empresa que ninguém define os papéis de ninguém direito e depois cada um cobra do outro os papéis, as coisas, né, que deviam ter sido feitas e ninguém fez, saca? No Backrooms é algo mais do tipo, bora refletir junto sobre isso, mesmo que não haja resposta? E todo mundo alinha. E tem um fator de terror também em Backrooms que ajuda muito, porque não é só estar perdido numa realidade bizarra. Maluco, você tá ali por razão nenhuma. Tipo, filmes de fantasmas que querem alguma vingança, beleza, você entende, tem uma maldição, pode ter uma maldição ou não, que você tem que tentar quebrar, ou então um filme sobre a morte que tá matando as pessoas uma a uma porque já deveriam ter morrido antes num acidente, whatever. Entendeu? Enfim, num labirinto absurdo como esse do Backrooms, você tá lá e ponto final. A explicação pode não existir e não existe, e essa é a parada mais perturbadora, e por isso que a gente sai do filme fascinado, ou pelo menos ficam fascinadas as pessoas com o meu perfil que não se importam com respostas, né? Que fique claro aqui um disclaimer. A parada também do Camus com o exemplo do Sísifo é que você tá fadado a carregar a pedra para cima da montanha pelo resto da vida, certo? E você encontra maneiras, ou tem que tentar encontrar maneiras de ser feliz nessas jornadas de subida e descida. Nesse labirinto existencial sem saída, o Sísifo não está preocupado em como sair dessa rotina. A chave é encontrar uma maneira de como continuar vivendo dessa forma. E imagina ter que encontrar uma forma de viver eternamente nesse lugar bizarro e absurdo. Se você parar para pensar friamente nas nossas vidas, é muito alta a possibilidade de você enxergar os absurdos que a gente faz. Basta só refletir sobre as nossas ações. São todas absurdas. Uma coisa que mexeu comigo também é que esses backrooms, os cenários do filme, são tão assustadores quanto eles são melancólicos, tudo ao mesmo tempo. Eu fiquei angustiada, esperando o monstro aparecer. Tem isso, claro, óbvio. Mas o medo não vem só do monstro em si. O medo veio pra mim de 3 lugares, principalmente. Primeiro, o de estar completamente sozinha, dentro daquele mundo. Depois de não estar sozinha, quando você começa a escutar barulhos e coisas, você fica, oh my god. Não, realmente não estamos mais sozinhos nesse lugar. Pode ser que tenha um monstro. E terceiro, que é um mundo que não tem explicação alguma. E que desde o início eu sabia que ele não tinha como ser explicado. E isso causa muito desconforto. E o foco do filme, embora tenha uma espécie de monstro, tá lá o monstrinho, não é a criatura da sala amarela que me mata de susto.
É justamente a sensação e o desconforto de estar nesse lugar que não deveria existir. E mais, vocês já ouviram um episódio aqui que eu falei do labirinto do Minotauro, mas que não teve a ver com a mitologia grega, tá, gente? Teve a ver com a série Doctor Who. Porque na série, nesse episódio, tem um hotel, né, que o Doctor Who vai parar com a Amy, etc. E cada pessoa, quando abre a porta de um quarto, se depara com seu maior pesadelo. E tem um pouco disso aqui nesse filme, que é por conta desses espaços liminares, não terem uma autoria, né, uma identidade própria. É uma mistura de algo que parece real, porque os elementos estão ali, os elementos estão certos, quer dizer, mais ou menos, mas não estão exatamente nos lugares devidos. E isso causa uma estranheza, e aí cada um projeta nessa tela em branco psicológica o seu próprio medo, entende? Quase como estivesse abrindo um quarto do seu pesadelo. Se você viu o filme antes do monstro aparecer, o que você imaginava, assim? Que tipo de medo você teve por conta do que você conseguia já ver ou ouvir? Porque isso conta pro tipo de medo que você tem. E o fato da gente preencher esse vazio com o nosso medo é o que torna a antecipação possível nesse filme. And, therefore, o fascínio pelo que ainda vamos ver. E talvez nunca veja. No caso a gente vê esse filme, aparece um monstro, mas poderíamos não ver o monstro, e o fascínio existiria na mesma. Outra camada super interessante do filme, para além de ser uma dimensão escondida por trás da nossa realidade cotidiana, Backrooms sugere que esse lugar absurdo não é só um lugar físico, mas também um lugar ligado à memória, a percepções inesgotáveis e a forma como construímos a nossa realidade. Aliás, construção pessoal de realidade é algo que eu ainda preciso falar aqui, eu vou voltar nisso um dia. Então, você pode dizer que esse filme é uma metáfora do inconsciente, né? Um labirinto mental, uma representação da nossa alienação hoje, como a gente vive com esses corredores / quartos na internet, por exemplo. E há muita informação e pouco foco, ou pouco significado, ou talvez muitos significados que acabam se anulando. Enfim, isso é lindo, gente. Não é todo mundo que gosta, eu sei. Mas eu lembro quando eu li O Castelo, de Kafka. Minha Nossa Senhora, o fato do maluco buscar uma coisa e nunca alcançar é uma espécie até de burocracia mental, fora outras. Sei lá, pra mim foi uma das paradas mais incríveis que eu já vi na minha vida na literatura. Porque até então, isso tem uns 20 anos, tá? Que eu já li Kafka, ou mais. Acho que eu li com 18, tem mais de 20 anos. Eu nunca tinha lido nada tão frustrante. E eu amei isso, amei. Eu acho que melhor que isso, só o conto do Borges, a Biblioteca de Babel. Não sei se vocês conhecem. O universo contido numa biblioteca composta por salas que contém todos os livros possíveis, verdadeiros ou falsos, tudo, até profecia, tem de tudo. O mundo todo tá ali, né, na biblioteca. E a parada mais fascinante é você sentir que a biblioteca é infinita. Não tem como explorar tudo, não tem como ter todas as respostas, mesmo que a gente queira e passe o tempo todo na nossa vida dedicado a responder cada coisinha, a ler tudo, a conhecer tudo, não tem como. E aí você se pergunta, como encontrar um significado para a sua vida, por exemplo, que preste, né, um significado que faça sentido, diante de tantas possibilidades. E aí a gente perde tempo da nossa vida buscando um sentido em meio a esse caos todo que a gente vive. E pra quê, gente? Pra quê? É uma boa reflexão. E uma das minhas analogias favoritas desse conto, e que também conversa com Backrooms, é que ter acesso a muitas informações, no caso de Borges, é por escrito, né? No caso do Backrooms é mais visual, são as salas virtuais. Virtuais não, as salas visuais. Não significa ter conhecimento, né? Ter mais acesso não significa ter conhecimento. Você pode ter acesso a tudo e não entender nada, tipo a internet. Tipo AI, né? As pessoas usam sem entender. Tem Camus no conto do Borges também, porque existe uma certa discussão entre o universo esconder uma lógica ou ser apenas um ruído sem significado. E você não consegue responder isso no final.
Tem uma questão também do labirinto, que é um tanto como a gente vive a nossa realidade, né? A gente vive dentro da nossa realidade e não sabe nunca o desenho completo, o desenho todo, para compreender cada etapa do processo. E não é à toa que o conto tem Babel no título. E por conta justamente da Torre de Babel. E tanto Borges, quanto Spielberg, quanto Kane usam de alguma forma a temática principal da Torre de Babel aqui, que é quando a humanidade perde a sua linguagem em comum e vive um caos, porque as pessoas não conseguem mais entender umas às outras. E no caso de Backrooms, tem mais a ver com o tipo de comunicação através das salas que são incompreensíveis, e não, né, da fala em si. Aí eu já estou forçando a barra, eu sei, mas é porque eu vejo essa falha da comunicação nas coisas que são mostradas e não apenas faladas. E eu já vou chegar lá. Na verdade, vou chegar agora, porque a gente chegou num ponto que é o que eu mais queria, que é o medo que dá, o desconforto e o nervoso de ver essas salas e os corredores vazios. Porque são não lugares. Esses não lugares bizarros, que são espaços que a gente passa uma parte inteira da nossa vida, né? Muitos de nós, não todos, mas não pertence a eles, tipo escritórios. Tudo bem que no filme depois você tem até salas que parecem de uma casa, mas tem também quartos de hotel, corredores de empresas, né, e prédios comerciais, laboratórios, que são lugares que a gente passa e não pertence, não fica, né, não tem um vínculo de identidade nem nada. Enfim, a gente conhece esses lugares, mas sem a decoração, sem pessoas de fato trabalhando ali, passando de lá para cá, a parada é muito assustadora. Ver um tapete creme, uma parede amarelo e alguns móveis e cadeiras de escritório tudo vazio é assustador. Porque esses lugares só têm vida se tiverem pessoas. Do contrário, são cenários de filmes do David Lynch, sacou? Sem contar que eles são iguais no mundo inteiro. Não tem personalidade, não tem identidade. Não é que nem olhar para uma livraria antiga de Londres à noite, vazia, por exemplo, cheia de histórias, de contexto, de vínculos. Uma sala vazia, ainda mais sem móveis. Boa parte no filme, ainda mais quando a gente acaba se deparando... Quando a gente se depara com o mundo pela primeira vez, né, quando o protagonista passa a porta invisível, ele se depara com salas sem móveis, corredores sem nada, até chegar aos móveis empilhados. Se bem que a primeira visão dele são os móveis empilhados, mas enfim, tá tudo zoneado, tá um caos. E os móveis estão em lugares que não deveriam estar. Vocês já ouviram falar também do conceito Vale da Estranheza, quando a gente fala de robôs e máquinas e tal, que é quando réplicas humanas se comportam de forma muito parecida com a gente, mas não idêntica, e aí provocam uma repulsa nossa. Essa é uma ideia que a gente pode aplicar também a essas salas, a arquitetura e alguns elementos que são mostrados nessas salas. Porque o que a gente vê no filme não é alienígena, né? É bem familiar. É uma mesa, uma cadeira, um tapete, são as paredes pintadas, os corredores, escritórios. Nós estamos acostumados com isso. Tudo é familiar. Mas tem alguma coisa errada. Não tem saída, não tem entrada, não fazem sentido, tem coisa fora do lugar, encaixadas de um jeito errado. E eu já falei, não tem pessoas, não tem finalidade, não tem propósito, não tem explicação. Então causa um vazio dentro da gente. É um vazio, é estranho. É tudo muito bizarro. E há um deslocamento também temporal, além do deslocamento físico, das coisas que seriam possíveis, que desloca inclusive o nosso cérebro no momento. Por isso que eu acho que a gente sente tanto desconforto. Eu lembro no dia... Um exemplo aqui, um parêntese que eu vou abrir. Eu lembro no dia que a gente descobriu que o nosso antigo diretor na empresa onde eu trabalho morreu no acidente. Eu falei sobre isso aqui. E fomos todos pro escritório num sábado enlutar juntos. Todos os funcionários, os colaboradores. E o escritório, obviamente, por ser sábado, estava todo apagado e vazio. E a gente se reuniu na recepção. E teve um momento que eu saí para ir pro banheiro. Eu até fui beber água, busquei minha garrafa d'água que estava na minha sala. Então eu tive que atravessar o corredor. E o corredor totalmente escuro, as salas vazias, né? E tudo de vidro. Eu olhei para dentro das salas e vi tudo vazio e apagado e desprovido daquele movimento com o qual eu estou acostumada no escritório. E eu tive uma sensação muito grande de desconforto, parecida com o desconforto que eu senti no filme, mas óbvio, gente, que em outra escala, né? Eu não senti medo nem nada, foi só uma sensação esquisita. Porque de fato é esquisito. E no escritório onde eu trabalho não tinha nada fora do lugar, só não tinha pessoas. Agora, no filme, somado não ter pessoas aos elementos desencaixados, oxe, aí é terror de outro nível.
Mas basicamente o que o filme quer te passar de ideia é que as backrooms são aquilo que sobra quando você remove tudo que tem de identidade e deixa apenas a estrutura. E como tem falhas nessas estruturas, cadeira pela metade, a outra parte foi engolida pela parede, a porta está no teto, coisas assim. O nosso cérebro detecta esses erros e nos manda uma mensagem de alerta do tipo, opa, tá errado isso aí, desconfia porque você precisa sobreviver, amigo. Hence the fear. E aí no filme tem aqueles rostos e os corpos também montados de forma errada. Que aí obviamente a gente sabe que a simbologia aqui é pra dar mais terror, né? Pra gente ficar mais com medo. Ver um olho fora do lugar, isso é certo que vai dar medo. E tem gente que diz que esse tipo de deslocamento é porque nos lembra um pouco doenças e decomposição ou cadáveres. E é por isso que a gente fica tão tenso. Porque a gente, de fato, evoluiu para perceber muita coisa que a gente nem sabe conscientemente, né? Evolução é uma outra coisa, galera. E para terminar, aberto, sem respostas, do jeito que eu gosto, uma das coisas que me surpreendeu no filme foi quando o nosso protagonista tem um momento com a terapeuta dele, num desses quartos absurdos. E eu sinceramente achei que o filme fosse daí seguir para um caminho da explicação psicológica de labirinto mental e traumas e etc. E eu até cheguei a suspirar. De certa forma, eu diria que até decepcionada, porque era a saída mais fácil. E provavelmente a saída que muita gente escolheria, inclusive eu, na escrita. E eu não quero dizer que essa temática não exista no filme. Eu já falei no início do episódio, ela tá lá, como metáfora, se você quiser. A questão do labirinto mental e traumas, está tudo lá. Mas ela não é dada como resposta. Essa cena que eu vi foi apenas uma passagem, como tantas outras passagens, que também oferecem outras metáforas. Não é uma resposta. Aí é onde o filme mais me ganhou. Porque não foi pro clichê. E abriu mais e não sei se vai deixar muita gente nervosa porque não teve a resposta que gostariam. Essa seria uma, mas não foi. Então foi o que me deixou mais feliz. Eu ia fazer um episódio só sobre Dia D, Disclosure Day do Spielberg, mas eu percebi que, embora eu tenha gostado do filme, apesar do mau aproveitamento da temática de empatia, galera, nem se compara com o que o Backrooms fez comigo. E no fim das contas, esse espaço aqui do podcast é sobre o que mais me marca a ponto de eu querer refletir sobre, certo? Então, Backrooms venceu. E vocês? O que vocês acharam do filme? E o que foi mais marcante? Até o próximo episódio.